Olá pessoal, bom dia a todos, especialmente a turma do terceiro ano do ensino médio da Escola Afonso Mafrense e a turma do EJA, da, respectivamente das sétimas etapas do turno da noite. Iremos dar prosseguimento à segunda parte da atividade referente à terceira avaliação, constando os conteúdos de capitalismo e socialismo. Então, na aula passada, corrigimos até a quinta questão e hoje daremos prosseguimento a partir da sexta. Então, possuímos a questão que trata justamente sobre os princípios do socialismo. Então, vamos aqui. Sexta questão. Temos a seguir alguns dos principais aspectos do socialismo. Assim, sobre os aspectos gerais do socialismo descritos abaixo, assinale a alternativa falsa. Ou seja, dentre todas as alternativas, apenas uma está, você vai marcar a afirmativa falsa, né? As verdadeiras e falsa. Vamos lá. O item A. Na verdade, o regime colocado em prática, no caso o socialismo, favoreceu uma classe de burocratas, dirigente dos países, e que se viu foi a obtenção de privilégios desta classe que impedia o povo de participar de suas decisões. Então, como foi tratado anteriormente para você, sistema socialismo, tudo que é produzido dentro do país, do ponto de vista econômico, social e político, é controlado nas mãos de uma classe política. Essa classe política são os dirigentes do país. Então, como aconteceu na prática? A teoria prega justamente a igualdade social, sem haver privilégios e desigualdade dentro do país. Só que havia corrupção. E a partir daí, uma classe que controlava esses meios de produção, controlava a população, eles tinham uma vida melhor do que a população, em sua maioria. Ou seja, a massa, a maioria, tinha uma vida que não correspondia ao padrão de uma minoria, que era a elite. Então a desigualdade social ela se tornou bem maior do que aconteceria nos países capitalistas. Então a pobreza, a fome, a miséria começou a assolar os países, principalmente durante o período da Guerra Fria. Alguns países do leste europeu, a própria União Soviética começou a sofrer esse tipo de desprivilégio social entre a população desses países que pregam o socialismo ou o comunismo. Um exemplo de Cuba. Quem tem uma vida padronizada são a classe, a elite, os ditadores de Cuba. Na Venezuela a mesma coisa. Então esses países que têm esse tipo de privilégios, eles são mais favorecidos. Então começou a ruir esse processo aí de socialismo, principalmente na União Soviética no final dos anos 80. Vamos para o item B. Apesar das diferenças entre o socialismo real, o que foi implantado, e o idealizado, criado, ou seja, o prático, o que acontece na prática, e o que foi escrito nos livros. Por Karl Marx, por exemplo, e Friedrich Engels. Os países que adotaram esse sistema apresentaram durante décadas indicadores sociais e econômicos semelhantes aos países capitalistas ricos, com destaque para as áreas de educação. Pessoal, essa questão ela é falsa. Até o ano 2000 eu poderia considerar, 2010, poderia considerar essa questão como verdadeira. Só que é o seguinte, na verdade, esse foi um tipo de questão manipulada pela banca examinadora que elaborou esse tipo de questão, tentando pregar para os estudantes e para a população dos países capitalistas que em Cuba esses países possuíam desenvolvimento econômico e social que se aproximavam dos países capitalistas. Isso é a falácia, pessoal, isso é errado. Você pode marcar como falso. Porque os países que tentaram implementar esse tipo de ideologia só trouxe o que? Morte, corrupção, miséria para os povos. Então, não existiu nenhum país que apresentou esse nível de desenvolvimento. Porque a injustiça social é muito grande, principalmente entre as classes universitárias de formação das profissões. Por exemplo, professores, médicos, advogados, todos são nivelados no mesmo patamar.
Alguns defendem que isso é justo, outros defendem que é injusto. Aí isso acaba gerando um conflito de classes, jogando uma classe contra a outra. Então, tenham cuidado com esse tipo de colocação, viu? Num gabarito onde vocês forem estudar, ele vai colocar como verdadeira, só que na verdade essa alternativa ela é falsa, viu? E a letra C, que é a errada no gabarito, que vocês teriam que marcar, que está tratando o seguinte, ó, que o modelo de governo instaurado na Rússia durante a Revolução Russa, no início do século XX, 1930, e mais tarde se transformou na União Soviética e dominou os países do leste europeu, seguiu fielmente as propostas originárias do socialismo na forma como foi idealizado nos livros e pelos teóricos Karl Marx e Friedrich Engels. Falso, pessoal. Na prática, a realidade foi completamente diferente da teoria, como foi já tratado com todos, viu? Então vamos para a próxima alternativa, questão de número 7. Vamos lá. Nas afirmativas descritas nesta questão, há aspectos tanto do socialismo quanto do capitalismo. Então vamos lá. Aí ele vai colocar 5 itens e vamos responder a coluna que marca a resposta certa. Ó. A letra A, nome que foi dado à ordem política mundial em virtude das diferenças entre os sistemas econômicos, criando entre os países 2 polos de influência. Um liderado pelos Estados Unidos capitalista e o outro liderado pela extinta União Soviética socialista. Esse era o sistema, o que? Era uma ordem mundial que se tornou bipolar. Lembrem do conteúdo da Guerra Fria. A ordem bipolar, com o fim da União Soviética e do socialismo naquele país, o sistema capitalista, principalmente liderado pelos Estados Unidos, marcou um novo sistema, que é um multipolar, ou multipolar, que são vários países liderando o centro da economia mundial pelo sistema capitalista. Então, naquela época, ó, era o que? Naquela época era bipolaridade. Marcou? Ó, bipolaridade. Então, a ordem bipolar. Então, aqui vocês marquem. Ordem bipolar. Item B. Foi o maior símbolo da divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. Foi o período da Guerra Fria, pessoal. Vocês já estudaram sobre esse conteúdo nas aulas anteriores. Guerra Fria. Vamos agora para o item C. O fim deste país provocou grandes mudanças no cenário geopolítico mundial, principalmente o fim do socialismo na maioria dos países. Já citamos e expliquei para vocês anteriormente qual foi a União Soviética. Novamente, para quem não lembra, o que era a União Soviética era um conjunto de países liderado pela Rússia, que hoje atualmente é a Rússia, mais os países do leste europeu. Os países do leste europeu, aos poucos, no final dos anos, entre os anos da Guerra Fria, entre os anos 50 até os anos 80, eles começaram a se desmembrar da Rússia. Aí a Rússia não aguentou a pressão que resultado do sistema socialista e começou a ruir, marcando o fim da bipolaridade do período da Guerra Fria. Então, o item C é a União Soviética. Vamos para o item D. É o principal objetivo da organização da produção, ou seja, do sistema capitalista. Pessoal, qual é o lucro? Capital, né? Lucro ou capital, dinheiro. Então, esse é o principal objetivo do sistema capitalista, arrecadação, dinheiro. Aí eu esqueci de colocar aqui na C, né? União Soviética. Desculpe aí, pessoal, o galo cantando. É porque onde eu moro, próximo, tem muitas pessoas que criam os animais. Aí é inevitável os sons e o eco de alguns animais aí, ó. Ele cantando novamente aí, ó. Bom dia pra panela, um bichinho desse, né? Letra E, brincando, pessoal. Letra E. Nome dado ao modelo de socialismo instaurado e implementado na União Soviética e no leste europeu, pois não seguiu as propostas originais. Qual foi, pessoal?
É o socialismo ideal ou socialismo utópico aqui? Socialismo ideal. Socialismo ideal, pessoal, é o que estão até hoje parte de simpatizantes e militantes dessa doutrina querem implementar no mundo. Aqui no Brasil, muitos teóricos tentam implementar esse sistema aqui no nosso país. Outros países já criminalizou o socialismo, como o caso de alguns do leste europeu, como é o caso da Ucrânia. A Ucrânia, a ideologia socialista ou comunista, ela é criminalizada. Depois vocês vão atrás, ou nas próximas aulas iremos debater por que alguns desses países criminalizou o socialismo. Então a resposta é a letra B, revisando, ó. Ordem bipolar, Guerra Fria, União Soviética, lucro ou dinheiro e por último socialismo. Alternativa B de bola. Então vamos para a oitava questão, né? Responda a seguinte pergunta e justifique. Sou consumidor ou consumista? Pessoal, é o seguinte, ó. O consumidor é aquele que compra os seus produtos apenas por necessidade, porque precisa. E o consumista é aquele que compra um determinado produto agregado a um valor, que pode ser um valor de status ou algo que ele não precisa, só para acumular. Então, consumidor consome por necessidade e o consumista é aquele que consome apenas sem a necessidade. Às vezes, toda vez que você for comprar um produto, você pensa, realmente eu preciso daquilo ou não? Se você precisar, você é consumidor. Se você não precisa, você é consumista. Fiquem atentos a isso aí. Então essa resposta ela é pessoal, vai depender do padrão e prioridade de cada um de nós e o padrão de vida social. Ou seja, quanto mais capitalista for esse país, mais é bem comum esse tipo de conduta. Não é à toa que os Estados Unidos ele possui o maior número de obesos no planeta. Por quê? Por causa desse padrão de consumista. Muitas pessoas acreditam, só se sentem bem ou realizada se tiver consumindo alguma coisa, roupa, carro da moda, troca de telefone a cada 6 meses ou um ano. Só se sente bem realmente comprando ou passando sua vida dentro de um shopping, dentro de uma loja, comprando sapatos, roupas, etc. Como despertou ultimamente uma geração chamada de fanboy, que é uma nomenclatura que os brasileiros muito utilizam na internet, que é justamente pessoas que compram determinado produto agregado a um valor de status. Eu posso citar inúmeros exemplos, como o caso de smartphone da Apple, da Samsung. Aí eu posso citar o exemplo de carros, de automóveis aqui no Brasil, carros que são apreciados, como o carro da Toyota, da Ford e etc. Então são exemplos que pessoas se apegam a bem materiais e não pensam no amanhã do ponto de vista de necessidade. São pessoas que são consumistas. Agora vamos para a reflexão. Você vai marcar algumas alternativas e vai indicar se é consumista ou consumidor, né? Fazer compras é normal, até determinado ponto. Às vezes, há pessoas que são movidas por uma compulsão por compra. Assim, devemos saber distinguir um consumidor de um consumista. Numere as afirmativas abaixo. Então, no número 1 você vai dizer que é consumista e no número 2 consumidor. Vamos lá. Compra produtos e serviços necessários para a sua vida, sem exageros. Esse é o consumidor. Próximo, tem uma compulsão por compra. Compulsividade, doença, né? Consumista. Caracterizada pela busca incessante de objetos novos sem que haja necessidade dos mesmos. Por exemplo, você vai comprar sapatos. Quantos pés nós possuímos? 2. Então, quantos pares de sapato nós precisamos? 1. Então, você vai comprando de acordo com a sua necessidade. Às vezes você compra algo e quando chega em casa você se arrepende de ter comprado ou agiu por impulso, por ver na vitrine, achar bonito. Então, sempre façam esse exercício. Eu compro por necessidade, porque eu estou precisando e não por vaidade. Próximo. Compra produtos ou serviços sem necessidade de consciência. De novo, é o consumista. E o último é descontrolado e se deixa influenciar pelo marketing das empresas que comercializam tais produtos e serviços. É a figura que eu falei para vocês, né? Do fanboy.
que às vezes não realiza a pesquisa do produto que necessita. Por exemplo, eu vou comprar um computador. Aí eu vou pela massa casual. Se na imprensa, nos comerciais de TV ou meus amigos estão usando um determinado tipo de marca, eu não vou citar aqui, aí eu vou comprar aquela marca sem antes pesquisar aquele produto e saber se realmente aquele produto atende às minhas necessidades. Por exemplo, no computador, eu vou utilizar um computador apenas para trabalho de texto. Eu não preciso comprar um computador que serve para jogos ou serve para programas pesados. Eu trabalho com software, ou programação, ou gravação e edição de vídeos. Aí sim eu vou precisar de um computador mais potente. São esses tipos de pesquisa e análise que todos devemos realizar. Outro exemplo que eu posso citar, um automóvel. Às vezes as pessoas compram automóvel com um valor desproporcional ao seu salário, apenas preocupado com o que o outro vai pensar. Então aquele carro ele não vai estar cumprindo apenas a sua necessidade. As pessoas colocam aquele valor, aquele status naquele produto. Às vezes nem precisa e comprou aquele para poder apenas exibir em festas, sair com os amigos e assim vai. Então esse tipo de marketing é o que torna as pessoas mais consumistas. Então quem trabalha o consumismo como consumidor, a prática sustentável, sai lucrando e muito mais. É por isso que dizem que as pessoas mais ricas que possuem um valor aquisitivo maiores, elas são mais discretas, elas não exibem status por meio de roupas, exibindo o que ele tem. Geralmente os mais ricos eles escondem. E aquelas pessoas que possuem um poder aquisitivo menor são aquelas que desencadeiam o status mesmo pessoal. Faz questão de mostrar os seus produtos, os seus gostos pessoais, o que tem. É um exemplo de raciocínio que a filosofia explica mais na frente, né? Como eu vou tratar aqui para vocês, na 10ª questão. Vamos lá, um exercício de reflexão para os adolescentes. O consumo no meio adolescente não é motivado por necessidades reais, mas pelo simples prazer e perspectiva da aceitação pelo grupo social. Explique a afirmativa acima. Você vai refletir e tentar entender por que no meio consumista os jovens eles possuem essa visão de querer sempre o que a massa casual, que a maioria quer. Isso tem uma explicativa, como ele, que é um médico, psicólogo e francês, ele estudava muito o comportamento das crianças e dos adolescentes. Então ele apontou que isso era uma das características que mais afloram na adolescência, que é a chamada aceitação, ou tentar provar para um determinado grupo ou uma pessoa os seus valores por meio de coisas físicas, por meio de riqueza, pensando que aquilo vai representar ou substituir a sua capacidade de aceitação. É por isso que durante a infância, essa geração de jovens, quando cresce e se tornam adultos, o que acontece? Eles começam a tratar aquela criança por meio de algo material. Começa a comprar brinquedo em excesso. Tudo para tornar a criança comportada, ela começa a dar um tablet, um celular, para evitar o atrito. Aí aquela criança ela vai crescendo e começa a achar que para ter aceitação de um grupo tem que somente comprar algo caro, roupa da moda, tênis da moda, joias, ou estar no meio de um ambiente que mostra status, o celular mais caro e etc. Então, isso é um comportamento que era muito comum até os anos 90 da juventude, que passou também para os adultos. Então, os adultos começaram a cair nessa cilada. O que o Whelan trata? Que isso traduz um desequilíbrio interior na pessoa, demonstrando em diversas tomadas de atitude. E surge a necessidade de conquista, independência, de surpreender a si próprio e tentar mostrar para os outros seu valor. Só que, claro, por meio de algo que as pessoas tratam não como valores, e sim como algo material. Mediante tais pressupostos, sobretudo, e se tratando de formação dos grupos. Vale atentarmos para os aspectos negativos que surgem em decorrência dessa, pois frente ao temor de se sentir sozinho, o jovem passa a adotar regras e comportamentos coletivos, ou seja, começa a formar os grupinhos e panelinhas. Sem isso,
sem que para isso, desculpe, necessite questioná-los. Aí começa a entrar a fase, né, da adolescência rebelde. Então é isso. É algo mais psicólogo, e o capitalismo e a questão da motivação, de status e compra acaba mudando a conduta e o comportamento. Eu vejo isso como algo negativo, mas eu não vou demonizar o capitalismo por esse tipo de atitudes. É questão mais de educação financeira e educação social na sua própria casa. Tranquilo? Então vamos lá. A, a última questão, né, da atividade. O capitalismo, como vocês já viram, ele desencadeou um sistema de acumulação de capital que fez surgir as transnacionais ou multinacionais, as grandes empresas. E a partir daí surgiu conceitos que são muito cobrados no Enem, em que tratam esse tipo de caracterização das empresas. Então vamos para a número 1. Eu preparei um slide que eu vou explicar para vocês melhor cada um desses conceitos aí, desses termos. Então, cartel, pessoal. Cartel, ó. O cartel do que se trata. Marquem aí a última, né? É acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado. O cartel é visto de maneira clandestina e criminosa no país. Ele é proibido, mas de maneira indireta, vários países adotam isso para tentar controlar o preço, a produção e etc. 2. Trust. O trust, pessoal, é a fusão de várias empresas para dominar o mercado. Elas se unem em prol de ganhar a fatia do mercado consumidor e desestabilizar as pequenas empresas, só para elas crescerem entre si. O monopólio vem de mono, único. Ó. Domínio do mercado por meio de uma única empresa. É muito comum em vários países esse tipo de mercado, monopólio. Oligopólio, várias empresas. 4. Domínio do mercado por poucas empresas. Aqui, ó, oligopólio, várias, né? Tá dizendo que é poucas, por quê? Porque se confunde muito com o trust, fusões. Mas a gente vai ver isso mais daqui a pouco nos slides, a diferenciar cada um. E sobrou a número 5, né? Que é o holding. Holding, manter, segurar. É a organização que controla várias empresas mediante o controle majoritário das ações. Hold, como já falei para vocês do inglês, manter, segurar, ficar firme, traz esse tipo de expressão aí. Então, marquem aí, vai ser a 3, 4, 2, 5, 1. Então, vamos lá para as explicações. Ó. O cartel. O cartel é quando duas ou mais empresas de um mesmo setor de atividade, do mesmo ramo, se une para coordenar sua produção e determinar seus preços. Vamos citar o exemplo da Microsoft e da Sony. A Sony possui uma divisão de games que é a PlayStation e a Microsoft que é a Xbox. Elas são empresas independentes. As duas, quando se unem para produzir junto com as produtoras de games, se elas fizerem isso, elas vão promover justamente os preços de tudo e quanto. Só que isso não acontece na prática. Por exemplo, se eu fosse dar exemplo, a Microsoft, o Xbox possui no seu serviço jogos mais baratos, enquanto que a Sony, os jogos são muito mais caros na divisão PlayStation. Então eu não posso dizer que é um cartel. Mas se elas se unirem, estabelecer a mesma tabela de preço e etc., podemos dizer que isso é uma cartelização. Aí tá, como falei anteriormente, né? Diferente do monopólio, onde uma companhia controla todo o mercado, no cartel um grupo forte o suficiente se põe sobre os demais. Como alguns anos atrás, aqui em Teresina, o Ministério Público foi acionado e começou a investigar os postos de gasolinas, questionando se eles estavam praticando esse sistema de cartel. Por quê? Porque o preço nos postos de combustível praticamente era o mesmo. Quando um aumentava, o outro aumentava em seguida. Quando um diminuía o preço, o outro diminuía, mantendo esse sistema de produção. Lembrando, ó, isso restringe as opções disponíveis aos consumidores ao mesmo tempo que infla os lucros de seus participantes. Por que isso é meio ilegal? Porque fere o princípio do sistema capitalista, que é a livre concorrência, que é a livre iniciativa de produção. Tanto os pequenos, os médios, os grandes empreendedores, eles têm que oferecer o serviço aos seus produtos. Aí cabe ao consumidor escolher a quem deve comprar
ou cobrar os seus serviços. Então isso é muito comum. Então o cartel ele é visto de maneira o que, ó, ilegal, principalmente no Brasil, né, que prejudica o consumidor. Por que prejudica o consumidor? Porque eles colocam os preços lá em cima. Geralmente faz com que o produto ele se torne super valorizado, super faturado, que não corresponde ao preço do produto que você está comprando. Então a cartelização é a união de várias empresas que diminui a produção de um produto para que o preço do item tenha um aumento, como a grande procura e a menor oferta. É chamada lei da oferta e da procura. Vamos citar o exemplo. Ó. Quando um produto ele apresenta menor quantidade no mercado, ele se torna mais valorizado, ele se torna mais caro. Por exemplo, se você for comprar um produto que era muito comum e vendido durante os anos 90, posso citar o exemplo de um CD, de alguma banda de rock, por exemplo, ou algum jogo, ou um console antigo. Se você comprar hoje, o preço ele é bem maior do que na época anterior, mesmo levando em consideração o aumento do dólar, a inflação, ele vai se tornar muito mais caro do que na época que esse produto era vendido. Deu para entender essa parte, né? Por isso que os colecionadores eles pagam muito caro para determinados tipos de produtos que querem comprar na atualidade. E muitos compram produtos hoje para lá na frente especular esse produto 20, 30 anos para vender bem mais caro para os colecionadores. Deixa eu ter esse exemplo para você entender melhor o fundamento da lei da oferta e da procura. Essa lei da oferta e da procura ela é interessante. Eu posso citar um exemplo na prática. Quando eu tinha uns 15 anos, em 2002, eu queria comprar um celular da Nokia. Ele era bem baratinho. Quer dizer, desculpe, ele era caro, ele era 400 e alguma coisa. Eu esperei 1 ou 2 anos para comprar. Quando ele foi lançado, ele era 400 e alguma coisa na época, eu lembro muito bem. Quando foi um ano, ele caiu para 300 reais. Depois de um ano, ele caiu para 100. Aí chegou um ponto que ele estava sendo vendido a 50 reais. Por quê? Porque a Nokia ela começou a aumentar o estoque de produção no país. Ao aumentar esse estoque de produção, fez com que o valor diminuísse. Então, muita produção, mais barato vai ser esse produto. Quanto maior a produção, quanto menor a produção, menor estoque, mais caro vai ser esse produto. Entendeu, pessoal? Então, resumindo, o cartel é quando o número de empresas se une para derrubar as pequenas que estão crescendo, né? Exemplo aí, ó. Corporações que controlam quase tudo que você compra. Você pode até pesquisar qualquer ramo de atividade. Na internet, na telefonia, nos laticínios, no esporte, tudo você vai ver que só tem um pequeno número de empresas. E as mais conhecidas que você possa imaginar. Eu posso dar o exemplo da Unilever, ó. Da Kellogg's, que é de temperos, pipocas, etc. Coca-Cola, ó, se diversifica na produção. A Nestlé também. O trust é o resultado do capitalismo que forma um oligopólio, no qual leva a fusão e incorporação de empresas envolvidas de um mesmo setor de atividades, a abrir mão de sua independência legal para constituir uma única organização. Na verdade, o trust é a fusão dessas empresas, que tem o objetivo de dominar determinada oferta de produtos ou serviços. Também pode ser caracterizada como uma organização empresarial de grande poder de pressão no mercado. Vamos imaginar que existem cinco empresas que produzem um tipo de serviço. Então, em vez delas se degladiarem entre si, o que elas vão fazer? Elas se unem e começam a produzir esses produtos para se tornar muito mais forte. Assim como o trust, o cartel é uma estratégia econômica tentativa de dominação do mercado. E só quem se arrebenta são as pequenas e médias empresas, enquanto que as grandes elas vão se tornando muito mais fortes. O monopólio é a exploração sem concorrentes de um negócio ou indústria em virtude de um privilégio. É a posse ou direito em caráter exclusivo. Ter o monopólio é possuir ou desfrutar da exploração de maneira abusiva e vender o produto sem concorrente. É por isso que o capitalismo ele é interessante nesse ponto de produção. Sem concorrência, o que acontece? A empresa ela faz o que quer. É por isso que não é interessante você se tornar fanboy de determinados produtos ou marcas de empresas. Por quê? Porque se aquela empresa ela for a única, como se tem o exemplo da divisão do PlayStation e do Xbox. Se a divisão do Xbox, por exemplo, da Microsoft quebrar, o PlayStation e a Sony vai
atribuir os valores e os preços dos seus videogames, dos seus serviços ao preço que ela quiser. Então, quando tem a concorrência, uma empresa ela vai monitorando a outra para melhorar os serviços e ver os pontos fracos que tem em uma empresa. E não, no caso da Petrobras aqui no Brasil, ó, além de pagar muito ICMS e imposto, ela coloca o preço que ela quer, ou seja, ela não possui concorrência no mercado. Se tivesse concorrência, nós pagaríamos o preço do combustível bem menor do que nós pagamos na atualidade. E o oligopólio, ó, um conjunto de empresas que dominam determinado setor da economia ou produto colocado no mercado, impondo preços abusivos, eliminando a possibilidade de concorrência das pequenas empresas. O monopólio, ó, enquanto o oligopólio são algumas que fazem as mesmas práticas do monopólio. Então, elas produzem, ó, cota de produção, elevam os preços e dividem o mercado consumidor entre si. Então, a tendência desse sistema de oligopolização se verifica principalmente em setores da economia que exigem grandes investimentos, como, ó, a indústria automobilística, a indústria química, a farmacêutica. É por isso que quando você compra um determinado veículo, algum tipo de remédio, a receita é a mesma, o modelo de segurança do carro é o mesmo, até a engenharia de montagem daquele veículo é a mesma. Por quê? Porque os estudos científicos e a forma de produzir esse tipo de produtos, eles são padronizados. Enquanto tem um grupo de pessoas que ficam brigando por essas marcas e essas empresas entre si, dizendo qual é a melhor e qual é a pior. Uma regra, pessoal, do sistema capitalista. Ó. O que vai definir o que você vai escolher, o que você vai comprar, é o custo-benefício e o seu bolso. Entendeu? Não é status e nada que vai fazer com que você se torne melhor, não. Se você comprar algo e não gostar, você troca para outro. E assim você vai fazendo seu investimento próprio. E o holding. Empresas que possuem como atividade principal, né? Vamos lá. Mostrando aqui para vocês novamente. A participação acionária majoritária em uma ou mais empresas. É algo mais administrativo, algo mais de financiamento, de controle por meio de políticas empresariais. Exemplo, uma empresa que produzia roupas, ela começa a querer produzir bebidas, por exemplo. Como várias empresas, para se manter no mercado, elas fazem esse tipo de conduta. Porque vai perdendo espaço. Determinado ano, a sua produção de um produto ela cai, as pessoas começam a comprar outras. Por exemplo, algumas empresas que antes não produziam, atualmente na pandemia, álcool em gel, estão começando a produzir álcool em gel, para atender a demanda da procura e inflação do mercado por esses produtos. Isso é chamado holding. Várias empresas tentaram investir nesse setor. A Coca-Cola, entrar na indústria de sucos. Por exemplo, a Colgate tentou lançar nos anos 90 um macarrão instantâneo, uma lasanha. Não deu muito certo. Isso é um exemplo de holding. Para não quebrar, a empresa não quebrar, ela começa a produzir o serviço diferenciado ou se organiza por meio de outras empresas para se sustentar. Por exemplo, a Nokia. A Nokia ainda hoje produz seus celulares, só que não é mais a gigante, a matriz. Era um grupo de funcionários, de pessoas que trabalhavam para a Nokia, que começou a produzir seu próprio negócio. Aí começaram a montar os produtos e inserem nesses produtos a produção da Nokia, utilizando o nome da empresa. Mas são os funcionários que estão produzindo, um tipo de holding. Outro exemplo é a Sega, né? A Sega não produz mais consoles de videogame. Ela produz agora serviços. É um exemplo de holding. Então, pessoal, façam as correções, estudem. Já metade do semestre já está quase encerrando. Eu espero que vocês estejam firme e forte. E vamos continuando. Não desistam. Continue seus estudos, que vocês só têm a ganhar mais na frente. Estudo é investimento. Um abraço a todos. Fui.